Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para começarmos o nosso culto de domingo, culto solene, que, dado as circunstâncias atuais em quais nós estamos fazendo aí através de vídeo, certo? Espero que todos os irmãos que estejam vendo esse vídeo estejam bem, que seus familiares também estejam bem, que esteja tudo certo com vocês aí, certo? Um grande abraço aí para todos que estão vendo esse vídeo. Para darmos início aqui ao nosso culto esse que está sendo dirigido pela mocidade mais uma vez, certo? Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 17, certo? E faremos a leitura dos versículos 24 a 28, ok? Então, o senhor aí que está com a sua Bíblia no celular, ou uma Bíblia normal de papel, abra a Bíblia comigo aí nesse vídeo, nesse momento, certo? E eu vou fazer a leitura aqui, os irmãos me acompanhem então aí. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Para esse primeiro momento, a gente vai, enquanto entoamos o hino, peço aos irmãos aí que façam uma oração, pedindo por esse momento da nossa igreja que não pode estar reunida, né? Não podemos nos abraçar, não podemos ter aquela comunhão mais calorosa como a gente estava acostumado, certo? Faça esse momento de oração, tire esse momento aí para orar pela igreja e que possa tudo voltar ao normal, possamos nos abraçar, nos vermos pessoalmente novamente, sem termos que nos preocupar aí com todas essas medidas que temos tomado, certo? O hino de número 3, então. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Teu santo livro, ó grande Deus, tomamos, fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as tuas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém.
Bom, irmãos, voltamos aqui então, certo? Vamos para nosso momento de confissões de pecados, certo? Para esse momento, vamos abrir no livro de Daniel, capítulo 9, versículos de 4 a 6, certo? Eu vou fazer aqui a leitura, os irmãos podem aí me acompanhar. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não damos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo na terra. Certo? Para esse momento, enquanto entoamos o hino de número 71, faça uma oração aí, de pedido de perdão a Deus pelos seus pecados. Tire esse momento para conversar com Deus sobre isso e tudo mais. Se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado vil, renova este pobre coração, amém, Senhor. Bom, irmãos, dando continuidade então a nosso culto aqui, vamos para a nossa terceira parte, onde nós vamos ler o livro de Timóteo, certo? 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Vou ler aqui, os irmãos me acompanhem. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Certo? Esse é o momento então que nós vamos fazer aquela oração de intercessão, não só pelos nossos familiares, mas pela nossa igreja como um todo e pelo país também, por tudo que temos passado, certo? Para que tudo volte a ser como a gente estava acostumado, estava lidando antes de toda essa pandemia, de todos esses cuidados que nós estamos tomando agora, certo? Então ore para que tudo volte ao normal como era, para que a gente possa se encontrar novamente e possa ter aquela comunhão calorosa que a gente sempre gosta de estar com os irmãos na igreja, não é verdade? Vamos entoar no hino número de 116, certo? Faça essa oração e peça aí para que Deus possa estar abençoando a gente nesses momentos difíceis e tudo mais. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, e
Betel, aqui verei por teu favor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar dos céus com o Senhor, irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Amém. Bom, irmãos, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar reunidos com vocês aqui dessa forma virtual, certo? E que vocês agora fiquem com a nossa parte de cânticos e louvores. Mais uma vez, aproveitando o momento para escutar as músicas e faça algumas orações, chame alguém para orar com você, se tiver alguém com você nesse momento. E escute as músicas e faça as orações, como eu disse, pedindo para que tudo volte ao normal e possamos nos encontrar novamente. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha um dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar, se tornar a verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar, se tornar a verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e
toda lágrima do meu olhar. O dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Amados irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo seja com todos. Vamos compartilhar a palavra de Deus. Nós estamos nesse mês de agosto, celebrando o mês de missões. A Igreja Presbiteriana do Brasil, apenas recordando, celebra o mês de missões em agosto, porque foi exatamente nesse mês que Simonton chegou ao Brasil no dia 12 de agosto. E ele veio para implantar um trabalho da Igreja Presbiteriana aqui, dos Estados Unidos, e foi assim que nasceu a Igreja Presbiteriana. Não apenas a Igreja Presbiteriana do Brasil, mas a Igreja Presbiteriana no seu início, que depois se desdobrou em Igreja Presbiteriana Independente, Igreja Presbiteriana Renovada e outras denominações, Igreja Presbiteriana Conservadora, a outras denominações que têm o mesmo início, têm o mesmo princípio. Todas essas igrejas presbiterianas têm o seu início marcado ali no dia 12 de agosto de 1859, quando Ashbel Green Simonton desembarcou aqui no Brasil, um missionário que veio para dedicar-se aqui a obedecer à ordem dada por Jesus Cristo. Quando Simonton veio para o Brasil, ele veio contrariando a vontade e disposição de muitas pessoas, de familiares e de outras pessoas. O Brasil, naquele contexto, e naquela época, não era um lugar recomendável para um missionário. Mas Simonton tinha consciência clara de que este era o lugar para onde Deus o estava enviando. Graças a Deus, Simonton veio ao Brasil, trouxe o Evangelho. Claro que há outros evangelistas, outros missionários de outras denominações que vieram ao Brasil, e por isso nós temos uma variedade bastante grande de denominações que pregam o Evangelho, que tem a Bíblia como a sua regra de fé e prática, que acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, e buscam nela a orientação de Deus, os ensinamentos de Deus para aqueles que são seus filhos. E para os seus filhos Deus dá ordens na sua palavra para que divulguem a sua palavra. Deus fez dos seus filhos suas testemunhas. Nós falamos na semana passada, lembrando, na semana passada, que Jesus Cristo disse aos seus discípulos: vós sereis minhas testemunhas. Nós somos testemunhas de Jesus Cristo, e somos cristãos, somos novas criaturas em Cristo, se nascemos de novo, somos igreja de Cristo, igreja corpo vivo, independentemente das denominações. A igreja corpo vivo de Cristo é uma só, em todos os tempos e em todos os lugares. Então, se nós somos membros uns dos outros, membros da igreja corpo vivo de Cristo, do corpo do qual a cabeça é Jesus Cristo, então toda a ordem que está dada na palavra de Deus é para nós. De alguma maneira nós devemos obedecer a Deus. Temos essa possibilidade e essa felicidade, este gozo de compreendermos a salvação e de sabermos que somos salvos, porque alguém obedeceu à ordem de Jesus Cristo e veio trazer o Evangelho até aqui. Isso é cumprimento da ordem de Jesus para que o Evangelho seja anunciado, seja proclamado até os confins da terra.
A ordem de Jesus Cristo está dada, nós vamos ler aqui, está dada de uma maneira bastante direta e a maneira mais abreviada em Marcos, no capítulo 16, versículo 15. Nós vamos ler os versículos de 14 a 18. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Deus nos abençoe, ilumine nosso entendimento, nos dê o discernimento de que nós necessitamos para compreendermos a sua palavra, a sua mensagem. O texto nos fala aqui de um encontro de Jesus quando ele apareceu aos seus discípulos logo depois que ele havia ressuscitado. Ele não havia aparecido ainda para todos, mas alguns já o haviam visto e haviam dado testemunho de que o haviam visto ressuscitado. Muitos deles não creram. Então, nesse momento, o que nós estamos lendo é que Jesus entra no lugar onde eles estavam e os repreende pelo fato deles serem tardios para crer, pelo fato deles estarem demorando tanto para crer. Este texto nos fala da ordem dada por Jesus Cristo, que é a parte essencial para a nossa reflexão, mas nos fala também que no cumprimento da ordem dada por Jesus Cristo, indo e pregando o Evangelho, Jesus Cristo concederia aos seus discípulos poderes com autoridade que lhe é própria, para que sinais os acompanhassem. E está escrito aqui a partir do versículo 17, os sinais, alguns sinais que acompanhariam aqueles que crescem. E ele diz: em meu nome expelirão demônios. E nós conhecemos na história da igreja como isso é verdadeiro. Falarão novas línguas, conhecemos como isso também é verdadeiro. Pegarão em serpentes, isso significa, mesmo que sejam picados por serpentes, isso não lhes fará mal. Nós sabemos que isso também aconteceu, isso também é verdadeiro. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se forem forçados a beber alguma coisa mortífera, algum veneno, esse veneno não surtirá efeito. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Em muitos lugares no mundo, em diferentes épocas, inclusive nos nossos dias, nós vemos sinais como estes acontecendo. Eles acontecem nos lugares onde eles são necessários, onde as pessoas não têm um conhecimento mais avançado, mais profundo acerca de Jesus Cristo e precisam de sinais assim para compreenderem que aquela mensagem de Cristo que estão ouvindo é uma mensagem verdadeira e que aqueles mensageiros são mensageiros verdadeiros. São pessoas que estão obedecendo a ordem dada por Jesus Cristo. Isso ainda acontece nos nossos dias. Nós não vamos entrar no mérito disso agora, mas isso ainda acontece nos nossos dias. O ponto central desse texto está nos versículos 15 e 16. No versículo 15 está escrito: Jesus disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que significa isso? Ide por todo o mundo. Bom, Jesus Cristo chama os seus discípulos de suas testemunhas, faz deles suas testemunhas, dando-lhes esta ordem, que é para irem pregando o evangelho que eles têm recebido. Jesus Cristo está vivendo os seus últimos dias. Logo ele vai ser crucificado. Então, durante 3 anos ele conviveu com os seus discípulos, ensinou aos seus discípulos a mensagem do reino de Deus, pregou-lhes o evangelho, fez sinais e maravilhas semelhantes a estes sinais que ele disse que também daria aos seus discípulos para que continuassem, para que esses sinais os continuassem acompanhando. É o testemunho de que eles são verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Jesus Cristo, durante esses 3 anos, fez isso com os seus discípulos, os instruiu, os preparou para serem suas testemunhas. Está chegando o final desse período de preparação.
O que falta ainda, e que no devido tempo Jesus Cristo informa aos discípulos, instrui aos seus discípulos, é Jesus Cristo morrer, ressuscitar. Bom, aqui o texto que nós estamos lendo é o texto que fala de Jesus encontrando com seus discípulos já ressuscitado, logo que ele ressuscitou. Portanto, os seus discípulos já sabem que ele morreu, ele foi crucificado, foi sepultado, e agora os seus discípulos estão vendo como notícia ao vivo de que ele ressuscitou. Depois daqui, Jesus vai conviver, depois de ressuscitado ou ressuscitado, vai conviver com seus discípulos durante 40 dias e vai ser assunto aos céus. Ao subir aos céus, ele deixará o aviso aos seus discípulos de que a promessa que foi feita, de que eles seriam cheios do Espírito Santo, estava para acontecer nos próximos dias, que é o que acontece no dia de Pentecostes. A partir do dia de Pentecostes, eles estão absolutamente prontos para cumprirem a missão que Jesus Cristo lhes deu. Desde aquele tempo até os nossos dias, a igreja está pronta para cumprir a missão que Jesus Cristo lhe deu. Só não estará pronta se porventura os membros da igreja, ou aqueles membros da igreja, que não quiserem levar a sério a ordem dada por Jesus Cristo. Essa ordem, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Há um autor de um livro que foi decisivo na minha vida, no ano de 1982, ele se chama Norman Lewis, um pastor, já faleceu, Norman Lewis, autor de um livro cujo título é O Ide é com você. O Ide é com você. Norman Lewis escreveu neste livro um testemunho pessoal, de quando ele, jovem, decidiu ir para um seminário. E no seminário onde ele foi estudar, ele tinha que escolher alguma área prática à qual ele se dedicaria. Ele preferiu a área de evangelismo. E os exercícios práticos de evangelismo que eram feitos naquele seminário eram exercícios de uma vez por semana irem para uma praça pública, e ali havia pregação do evangelho feita por algum dos alunos, e havia louvores que eram cantados por um grupo de alunos. Eu vivi experiência semelhante a essa lá em Campinas, quando fui fazer o seminário. Durante os nossos anos de seminário lá, todas as quintas-feiras, no Centro de Convivência em Campinas, havia um trabalho assim que era feito pelos alunos do Seminário Presbiteriano do Sul, ali em Campinas. E primeira vez que o Norman Lewis foi a esse trabalho evangelístico, a tarefa dele seria estar atento durante o culto, feito ali na praça, prestando atenção, porque os alunos que fariam isso deveriam ver pessoas que demonstrassem algum interesse, ou pessoas que dessem algum sinal de que ao final daquele trabalho eles deveriam abordar, deveriam se aproximar, conversar com aquelas pessoas e procurar perceber delas o que estava acontecendo com elas, qual era a relação delas com Jesus Cristo, o que elas estavam pensando naquele momento, o que elas pretendiam, o que elas desejavam naquele momento. Terminada a pregação, terminado o culto, Norman Lewis estava ao lado de um homem alto, forte, sisudo, e quando chegou o momento, Norman olhou para aquele homem e perguntou: "O senhor é cristão?" E ele, com uma voz grave, forte, respondeu: "Não, mas eu quero ser." Então agora era a hora do Norman falar de Cristo, era a hora do Norman pregar o evangelho àquela criatura que ele havia encontrado ali, que estava ali, que havia acabado de dizer a ele que estava pronto para ouvir aquilo que Deus tinha para dizer a ele, aquilo que Jesus Cristo tinha para dizer a ele pessoalmente. Ele estava dizendo para Norman que o Norman tinha agora diante de si a oportunidade preciosa de cumprir a ordem dada por Jesus Cristo. E Norman conta no livro, nesse episódio, nesse momento, ele conta esse episódio dizendo que agora ele não conseguia se lembrar de um único versículo bíblico para começar a conversar com aquele homem. E ele diz que ele passou a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis e de novo, e não conseguia achar um versículo, e ele foi ficando muito envergonhado e sofrendo muito naquele momento, e como ele não conseguiu achar, e ele percebeu
percebeu que ele não ia conseguir, ele simplesmente disse para aquele homem: Deus o abençoe, e saiu correndo e fugiu dali. Ele, nesse livro, está dizendo: o ID é com você. O ID é com qualquer membro da igreja. O ID é com qualquer membro do corpo de Cristo. É com qualquer pessoa que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É uma ordem dada a Jesus Cristo a quem pode cumpri-la. A ordem é dada à igreja porque a igreja é que pode cumpri-la. A igreja recebeu de Jesus Cristo o Evangelho. Com o Evangelho, a graça salvadora. Com esta graça, o perdão dos seus pecados, a redenção, o novo nascimento, a esperança de vida nova. E isso é o que deve ser transmitido, isso é o que deve ser pregado, anunciado, porque o Evangelho é a notícia de como isso pode ser feito, de como isso pode acontecer, de como Deus faz isso, de como Jesus Cristo faz isso na vida das pessoas. Claro, nós precisamos saber. Se nós somos de Cristo e cremos em Jesus Cristo, então nós sabemos, é aquilo que aconteceu conosco, aquilo que Jesus Cristo fez conosco. Quem é Jesus Cristo para nós, nós somos testemunhas dele, e isso é o que nós vamos dizer às outras pessoas. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Claro que a palavra toda criatura aqui significa toda criatura humana. Um dia eu encontrei uma pessoa que me contou de um pregador que, dirigido pelo Espírito Santo, pregou o Evangelho para um passarinho. Há quem creia nisso. Não é isso que o texto bíblico está dizendo. É para o Evangelho ser pregado às pessoas para que as pessoas creiam. E crendo sejam salvas. O apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir. Mas como ouvirão? Lá escrevendo aos Romanos, como ouvirão? Como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Ora, quem são os enviados? Todos os membros da igreja Corpo Vivo de Cristo. Aqui não, isso não tem nada a ver com denominação religiosa. Todos os membros da igreja Corpo Vivo de Cristo. Nós somos membros de Cristo, membros do corpo de Cristo, somos membros uns dos outros. É nossa a tarefa de pregar o Evangelho a toda criatura. É nossa a tarefa de fazer o Evangelho chegar até os confins da terra. Porque Jesus Cristo disse que este Evangelho do Reino de Deus será pregado a todas as nações da terra e então virá o fim. Eu sei que dentro dos nossos ambientes cristãos, ambientes evangélicos, tem muitas pessoas profundamente desejosas de que Jesus Cristo volte. Muitas pessoas dizendo repetidas vezes: Maranata, vem Senhor Jesus, mas não estão fazendo absolutamente nada para que este tempo da vinda de Jesus Cristo chegue. Não está nas nossas mãos apressá-lo. O tempo da vinda de Jesus Cristo, que é quando o Evangelho do Reino de Deus tiver sido anunciado a todas as nações, não é um tempo que nós possamos encurtar. Isso é tempo de Deus. É tempo que Deus, na sua exclusiva autoridade, ou seja, a autoridade que só Ele tem, a autoridade que Ele não concedeu a mais ninguém, estabeleceu. É tempo que Ele, Deus, estabeleceu, como o apóstolo Paulo diz aos atenienses, lá no capítulo 17, no seu discurso em Atenas, no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Ora, o que nós vemos é que essa tarefa está sendo cumprida. Felizes aqueles que estão anunciando o Evangelho. Porque a palavra de Deus diz, e o apóstolo Paulo lembra isso também, lá em Romanos, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas, dos que anunciam, que levam boas notícias, que levam o Evangelho. A palavra Evangelho no grego significa boa nova, boa notícia. O que é o Evangelho? Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. O que é o Evangelho? Que boa notícia é esta? A boa notícia é de que, para que nós tenhamos a vida que nós ansiamos, que nós desejamos, Deus tomou providência. E é pela graça de Deus que nós podemos tomar posse desta vida que Ele nos oferece, dessa vida que Ele nos dá. Quando Deus criou o homem e o colocou lá no Éden, a condição do homem era uma condição na qual não havia sofrimento.
Desde a queda do Jardim do Éden até os nossos dias, e será assim até a volta de Jesus Cristo, há muito sofrimento. Todos nós podemos rapidamente fazer uma lista de sofrimentos pelos quais nós passamos ou vemos outras pessoas passarem. E se nós conversarmos com muitas pessoas, até com ateus, pessoas que não acreditam em Deus, mas são humanistas, elas acreditam na possibilidade, na chance e defendem a necessidade de reconhecimento de paz para os homens, de felicidade, de gozo, de alegria, de livramento dos sofrimentos. Acreditam nisso. Os seres humanos desejam algo que está oferecido por Deus. Lá em Apocalipse, no capítulo 21, em alguns versículos onde está escrito que quando nós formos resgatados, nós estaremos com Deus, Deus estará conosco e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais separação, porque todas essas coisas fazem parte desse tempo que nós estamos vivendo agora. Mas no novo tempo que será estabelecido, na nova condição de vida com Deus, após a vinda de Jesus Cristo para resgatar todos aqueles que são seus, o que haverá será isso. Paz absoluta, glória eterna com Deus. E isso é para todos aqueles que creem. Para crerem, precisam crer em Jesus Cristo. Para crerem em Jesus Cristo, precisam ouvir a boa notícia. E a boa notícia é que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo para pagar a dívida que nos separa de Deus. A dívida de pecado que a humanidade tem para com Deus, herdada de Adão, nos separa de Deus. Não pode haver comunhão entre as trevas e a luz. Não há comunhão entre a santidade de Deus e o pecado do homem. Jesus Cristo se fez homem como nós e em tudo semelhante a nós, exceto que ele nunca pecou. Esta é a razão pela qual não existe evangelho sem Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o único Cordeiro de Deus que pode oferecer-se a si mesmo, sendo ele também o sumo sacerdote da nova aliança. Ele pode oferecer-se a si mesmo em sacrifício para a expiação dos pecados de todos aqueles que creem. Receber esta notícia é receber o Evangelho. Este é o Evangelho que precisa ser anunciado, que precisa ser pregado a todas as nações da terra. Está sendo pregado. Será pregado. Em muitos lugares no mundo, as pessoas, de modo generalizado, rejeitam os pregadores do Evangelho, rejeitam os cristãos, perseguem, odeiam, matam os cristãos. Mas mesmo em meio a perseguições, mesmo em meio a prisões e a assassinatos de pregadores do Evangelho, de mensageiros de Jesus Cristo, de testemunhas de Jesus Cristo que estão anunciando o Evangelho, mesmo em meio a tudo isso, existem lugares no mundo onde milhares de pessoas estão se convertendo diariamente. Milhares de pessoas que se convertem diariamente. Hoje, países do continente africano são os lugares onde isso é mais intenso, onde maior número de pessoas tem ouvido o Evangelho e tem crido diariamente. Então Deus está cumprindo a sua ordem, está cumprindo o seu plano, o seu propósito, e membros da Igreja Corpo Vivo de Cristo que compreenderam o que significa serem testemunhas de Jesus Cristo, estão anunciando o Evangelho, estão pregando o Evangelho, estão proclamando o Evangelho, estão obedecendo o ID de Jesus. Como disse Norman Lewis, o ID é com você. Estas são pessoas que entenderam que o ID é com elas. Elas entenderam que o ID não é para elas pensarem assim, o ID e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem é que deve ir? Quem é que está fazendo isso? Não, isso não é comigo. A semelhança do que aconteceu com Norman Lewis, muitas pessoas têm vida de frequentar a igreja, de participar de um monte de trabalhos da igreja e de se sentirem felizes porque estão fazendo isso. Mas quando chega a hora de falar de Cristo, elas se envergonham
do Evangelho, elas não têm coragem de dizer e muitas nem sequer sabem por onde começar, não sabem o que dizer. Meu Deus, como é possível que uma pessoa que crê que foi salva por Jesus Cristo não sabe contar isso para outra pessoa? Nós não temos que contar experiências nossas, porque a salvação é por graça de Deus, não é por méritos nossos, não é por virtudes nossas. Não existe uma única virtude, nem um monte de virtudes em qualquer ser humano que possa dar-lhes o direito de salvação. A salvação é pela graça. Este é o Evangelho esta é a boa notícia, é o Evangelho de Jesus Cristo, é a boa notícia, da qual o apóstolo Paulo diz, não se envergonhar. Ele diz, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Primeiro do judeu, mas também do grego, que significa o gentio, todos os gentios. Nós estamos incluídos aí, embora não sejamos gregos, nós estamos incluídos aí nestes que também são alcançados pelo Evangelho. Este Evangelho que está sendo proclamado até os confins da terra, já nos alcançou aqui. E agora nós fazemos parte daquele grupo de testemunhas de Jesus Cristo, que está proclamando o Evangelho, que está anunciando o Evangelho, para que o Evangelho chegue até os confins da terra. Para que quando o Evangelho, afinal, estiver sido anunciado a todas as nações da terra, então o tempo de Jesus Cristo esteja plenamente cumprido, para que ele volte e reúna todos aqueles que são seus. Eu quero concluir essa nossa reflexão lembrando-nos de que a ordem é para ir a todo o mundo pregar o Evangelho, que é a boa notícia da salvação pela graça em Jesus Cristo, a toda criatura. Todos devem ouvir o Evangelho. E o versículo 16, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Em Mateus capítulo 25, há uma narrativa do grande julgamento, que quando Jesus Cristo voltar para buscar todos os que são seus, haverá a ressurreição de todos. E serão colocadas diante de Jesus Cristo todas as nações da terra, todas as pessoas de todas as nações da terra. E então Jesus Cristo, assim como faz o pastor separando os cabritos das ovelhas, separará os cabritos das ovelhas. Separará aqueles que são dele, aqueles que são salvos, dos que não são salvos. E aos que são salvos ele dirá, vinde benditos do meu Pai, entrai de posse do reino que vos está preparado. E aos que não são salvos ele dirá, apartai-vos malditos para o fogo eterno. Ora, a pregação do Evangelho é a notícia que, chegando às pessoas, dando-lhes conhecimento, dá a elas a condição de crerem, e estas que creem são as que ouvem de Jesus no grande dia. Vinde benditos do meu Pai, entrai de posse do reino que vos está preparado. Há muitas pessoas que estão cumprindo esta ordem dada por Jesus Cristo, e ela pode ser cumprida por aqueles que têm os pés formosos. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, dos que correm e levam anunciando as boas notícias, mas também este evangelho é pregado com a participação absolutamente indispensável daqueles que vão aos campos missionários de joelhos. Aqueles que vão à semelhança dos que têm os pés formosos são aqueles que se deslocam, que saem realmente dos seus lugares, deixam as suas famílias, deixam seus entes queridos, muitos, ou alguns vão sozinhos, solteiros, outros vão casados, alguns vão para lugares não tão distantes, outros vão para lugares distantes, alguns vão para lugares onde o evangelho não é aceito com facilidade, ouvido com facilidade, mas não há perseguição contra aqueles que anunciam o evangelho. Há outros que vão para lugares correndo risco de vida, tem que estar lá nesses lugares de maneira escondida, com cuidados, para poderem pregar o evangelho e cumprir a ordem de Jesus Cristo. Esses que vão precisam da ajuda dos que não vão. E uma das formas de ajuda de que eles precisam é a oração. Eu sei, Deus cuida dos seus missionários em todo lugar.
Mas quem está aqui não participa de maneira nenhuma da realização da obra da igreja, se estando aqui não orar por aqueles que vão. Não orar para que Deus toque no coração daqueles que estão ao alcance dos missionários, para que lhes dê oportunidade de falar do Evangelho de Cristo aos missionários, aos testemunhas, aqueles que são testemunhas de Jesus Cristo, e oportunidade de ouvir aqueles que estão sendo buscados, estão sendo alcançados. Deus quer que a sua igreja inteira participe da realização dessa obra. Deus quer que nós oremos. Ele sabe tudo o que nós pedimos, Ele conhece todas as necessidades. Não há ninguém mais interessado na salvação de alguém do que o próprio Deus. Mas Ele está igualmente interessado e desejoso de que nós, que não fomos chamados para irmos, atendamos ao chamado de nos colocarmos de joelhos aqui e orarmos e intercedermos, falarmos com Deus de como está o desejo no nosso coração, que se manifesta através de súplica pela vida, pela preservação da vida, pela sabedoria dada àqueles que dão testemunho de Jesus Cristo lá, e pela salvação da vida daqueles que ouvem o Evangelho. E há uma outra maneira também de nós participarmos, a igreja participar, ajudando do ponto de vista econômico-financeiro aos missionários que vão. Todo missionário que vai para terras distantes tem um custo. Ele precisa fazer um levantamento de apoiadores, ele precisa fazer um levantamento de pessoas que vão ajudá-lo, de igrejas que vão ajudá-lo financeiramente para mantê-lo lá, para sustentá-lo lá. Muitos missionários vão para países e como profissionais de áreas liberais, e conseguem entrar nesses países e desenvolver lá as suas profissões. Mesmo assim, como aquilo que há de mais importante, o mais importante que ele está lá para fazer, não é exercer a sua profissão em muitos casos, mas andar e procurar pessoas e falar de Cristo para essas pessoas. Então ele precisa do sustento para estar lá. Do mesmo modo como nós precisamos aqui do nosso pão de cada dia, eles precisam do pão de cada dia lá. Então, quando você orar a oração que Jesus Cristo ensinou e você pedir assim, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, lembre-se de que há missionários que também fazem esta oração, distantes de você, lá em outros países, porque eles atenderam a ordem de Deus e foram para dar notícias do Evangelho, as boas notícias do Evangelho às pessoas que vivem lá. Eles também precisam do pão de cada dia. Então, quando você fizer essa oração e pedir, lembre-se de que esses pedidos nessa oração do Pai Nosso é sempre no plural. Ela sempre se refere a nós. Pai Nosso que estás nos céus. É a oração de cada membro da igreja pela igreja, por todo o povo de Deus. Então, lembre-se disso. E lembre-se da participação que você pode ter, fazendo com que este pão que você recebe de Deus possa ser compartilhado com missionários que estão em outros lugares, em países, em terras distantes, dando a boa nova do Evangelho àqueles que vivem lá. Então, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Seja indo pessoalmente pregar o Evangelho lá, seja indo com quem vai pessoalmente, de joelhos orando, intercedendo, com amor e com desejo sincero de que a vontade de Deus se cumpra naqueles lugares e na vida daqueles missionários que estão lá, e também contribuindo para que os missionários tenham o sustento de que eles necessitam, para estarem tendo o suprimento necessário e para também não levantarem suspeitas naqueles que são fiscais, que são investigadores, que são policiais e que olham para a condição de vida dos missionários para saber como é que eles estão sobrevivendo, o que esse cara está fazendo aqui. Ele diz que tem uma profissão, mas como é que ele está ganhando dinheiro para sobreviver aqui? Então, que Deus nos ajude, que Deus faça crescer no nosso coração, no meu coração, no seu coração, essa compreensão do que seja missão, do que seja ser uma testemunha de Jesus Cristo aqui ou em qualquer lugar no mundo, para que nós estejamos participando com gozo, com alegria, vivendo a viva esperança da volta de Jesus Cristo, quando Ele chamará para si aqueles que creram
que são seus, para dizer-lhes: vinde benditos do meu Pai, entrai de posse do reino que vos está preparado. Que Deus nos abençoe aqui, aí onde você está, desde agora e até a volta do Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, nosso Pai, as ternas consolações, a doce companhia, a orientação, a direção, a iluminação e a sabedoria do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, com todo o povo de Deus que está espalhado por toda a face da terra desde agora até a volta do Senhor Jesus. Amém.